Fala, melhor galera do Brasil. É o seguinte, hoje estamos aqui para defender e se tornar um sargento da Força Aérea Brasileira, para que você vista aquela farda, para que você participe daquela formatura, é preciso você saber este assunto. E este assunto é chamado de regência verbal. Então, pessoal, vira e mexe, está caindo em prova e a galera está negligenciando cada vez mais esse assunto. Então, eu não quero que você passe sobre esse assunto despercebido. Você tem que matar essa questão. Então, se não cair num ano, cai no outro. E por aí vai. Então, pessoal, lembre-se de que vocês devem saber, tá? Vamos trabalhar direto com a questão para saber como ela funciona. Então, fique aqui comigo até o fim, que eu vou te mostrar a realidade. Eu vou te mostrar como você deve matar essa questão. Lembrando que é uma questão real aí de 2014 e eu quero que você seja certeiro e seja igual um atirador de elite. Acerte a questão sem pestanejar. Você será privilegiado por estar aqui comigo. Se você já é da família Milton Gramática, deixe seu like. Se não, espere até o fim para perceber se eu mereço, beleza? Sem mimimi, eu te chamo para a questão. Foco, força e fé, vem comigo. Dentro de você. Fala, concurseiros de plantão. Pessoal, estamos de volta e vamos acertar essa questão. O que eu sempre quero comentar com a galera? Eu preciso lembrar, tá? Preciso lembrar o seguinte: a regência verbal sempre fica, é isso, é aquilo, minha professora falou isso. Pessoal, regência verbal trata do quê? Do significado do verbo em relação ao sentido da questão. Então, só de você saber o significado, tá? O significado, olha aí. Se você descobrir o significado do verbo, tá? Do verbo dentro de um contexto, tá? Você matará a questão. Por que o amigo está falando isso? É importante salientar que o verbo, por exemplo, assistir, que não é o que está aqui, mas é uma curiosidade. Existem 5 significados. Então, você descobrindo o significado desse verbo dentro de um contexto, você poderá atingir seu alvo, que é matar a questão e participar da formatura de um sargento da Força Aérea Brasileira. Então, observe o seguinte, foi uma questão, tá, de 2014, conforme está lá, e eu quero que você fique aqui comigo até o fim. Então, o que acontece? Ele pergunta assim, ele distribui, tá? Ele distribui a questão número 1, número 2 e número 3, e pergunta, de acordo com a norma culta, a regência verbal está correta em... Olha que interessante, observe que ele quer a correta. E ele começa a te dar várias alternativas para tentar te tirar aqui, tirar a sua concentração, te tirar do sério. Então, observe que a regência verbal, ela fala de termo regido, olha que legal, e termo regente. Observe aqui do lado aqui. O que é regido? Pessoal, termo regido sempre é o verbo. O regente sempre é o complemento desse verbo. Por isso que eu falo para você, quem manda é o meu verbo. E acabou. Então, só você descobrindo, por isso que eu sempre bato, primeira coisa que eu devo fazer, achar o verbo. E ponto. Segunda coisa que eu devo fazer, achar o sujeito. Ponto. Terceira coisa que eu devo fazer, achar os complementos verbais. E quais são esses complementos? Objeto direto e objeto indireto. É simples assim. E aí, o que eu falo para você? Observe que no primeiro tópico, o verbo obedecer. Então, quem obedece já pratica ação em relação à transitividade. Então, quem obedece o professor sem contestações? O aluno, sujeito simples. Observe que eu notei, e eu tenho que saber se não tem jeito. O verbo obedecer
sempre será um verbo transitivo indireto, porque quem obedece, obedece a alguém. Então, o correto aqui seria ao professor. Esse termo regido aqui, que é o que exige a preposição a, vai ser chamado de objeto indireto. Ou seja, todas as vezes que eu vejo o verbo obedecer, tá? Se referindo ao processo de adquirir, né, alguma coisa, alguma obrigação de cometer sobre tal fato, que no caso é a obediência, observe que ele sempre exigirá a preposição a. Então, portanto, esse primeiro elemento está incorreto, está errado. Então, eu sei que se a primeira está errada, aqui do lado, a número 1 não pode ser. Então, eu risco a letra C e a letra D. Olha como é que você faz a sua questão. E a gente vai mudar de cor para ficar bem didático, tá? Vou colocar um lilás aqui. E aí, olha só, o bairro em que chegamos fica afastado. E aí, observe que você tem duas situações aqui, eu tenho o verbo chegar. Observe que quem chegamos? Nós. Beleza? Então, show de bola. Aqui é o meu verbo. Só que você tem que saber quem chega, chega a. Então, observe que esse meu segundo verbo é um verbo intransitivo. É um verbo que encerra um pensamento. E tudo que complementa esse verbo são circunstâncias. Mas a questão não está me pedindo isso, a questão está perguntando a regência do verbo. Então, observe que aqui também está incorreto. Certo o bairro aqui chegamos, tá? Porque quem chega, chega a. Então, essa questão número 2 também está incorreta. Então, eu eliminando a letra B, eu já sei que é a letra A. Gabarito, número 3. Mas por quê? Observe que é outro cuidado que vocês têm que tomar. Lembrando que eu já deixei aqui, tá? No canal sobre esse assunto. Olha que interessante. Eu vou colocar aqui, não tem um rosa aqui, vou colocar um azul, um verde para ficar legal. Qual é o problema disso aqui? Lembrando, tá? Ele me lembrou de minhas obrigações. Ok, eu vi o verbo lembrar aqui, ele é transitivo, faz com que o meu sujeito pratique ação. Então, quem me lembrou? Ele. Beleza? Sujeito simples. Por que esse verbo vai ser um verbo transitivo indireto? E seu complemento vai ser um objeto indireto, o tornando correto. Observe porque quem lembra, lembra de. Mas essa preposição só foi possível por causa do pronome. Guardem isso no coração. Então, vou deixar aqui bem classificado aqui para vocês lembrarem aqui. Eu vou aproveitar a oportunidade, tá? Os verbos lembrar, esquecer e recordar. Tá aqui, ó. Lembrar, esquecer e recordar só será um verbo transitivo indireto caso venha acompanhado do pronome. Hamilton, e se esse pronome não estivesse aqui? Esse verbo seria verbo transitivo direto. Então, observe que por causa deste pronome foi aceito a colocação da preposição. Por causa disso, o gabarito, a única questão correta é a número 3. Pessoal, não deixem de massificar isso aqui, tá tudo aí para vocês, sem mimimi, o vídeo muito objetivo, menos de 10 minutos. Então, passem para seus amigos e peguem firme na prova. Eu vou ficando por aqui e muito obrigado pela sua atenção. Foco, força e fé. Aquele abraço. Fala, concurseiros de plantão!